Hoje eu encontrei um desses idiotas de esquerda que é fácil encontrar por aí. E esses idiotas que não valem nada, são fraquíssimos e sem graça, né? E se dizem humoristas aí, né? Entre eles é um tal de Thiago aí. E aí, de tão patético e burro, o único engajamento que eu imagino que deva dar luz a esse tipo de fulano é o engajamento de esquerda, né? Que é um cola do outro, né? Segue aí, mano. Então, assim, cheio de inconsistências, fraquíssimos de argumentos, sem propósito algum, totalmente aleatório, e ainda de alguma forma prospera. Isso daí que essa é a decepção do povo brasileiro. Mas aproveitando o gancho aí, tratar de um negócio que eu achei interessante. Quando ele se refere ao Bolsonaro e Lula, e aí trazendo para o campo da filosofia, que é um campo que deve passar longíssimo da cabeça dele, você tem aquelas categorias da alma, né, em que Platão ele fala desses três tipos de alma. Eu acho que ele vai falar do capitão que governa o barco, e aí o capitão tem noção daquilo. Então, por exemplo, não é igual o Lula que foi engraxate e aí ele foi auxiliar, depois ele conseguiu com muito sacrifício ser oficial ali de tornearia. Dizem, né? Dizem que até mesmo pode ser uma fake news, mas vale consultar aí que ele forjou a morte do próprio dedo e tal, mas é auxiliar de tornearia. E depois disso ele entrou, tinha um irmão do Partido Comunista, entrou no partido, etc. E aí conseguiu lá, através da sua oratória, grandíssima oratória que, sei lá, não supera nem a pior orador assim, dos DDS os diálogos de segurança do trabalho. Para mim ele tinha que ter morrido nessa função, sabe, de orador de DDS aí, mas que não conseguiu tomar conta do próprio dedo. Mas então, por acaso também, né, também naquela época não dá para você, por alguma ironia do destino, ele conseguiu, assim, virou sindicalista, foi eleito entre sindicalista, etc. Depois conseguiu passar por 4 anos aí como deputado e vem falar do Bolsonaro. Tem mais de 20 anos na casa, então conhece a casa como ninguém. Então, assim, só essa questão de conhecer a casa já bota na frente, sem contar o ter entrado nas agulhas negras e não para algum Nepolop, nem para qualquer outro grupo terrorista aí, né, que sequestrava embaixadores, assaltava banco, etc, né. Não vou nem tocar no assunto das guerrilhas, não, né, Caparaó, Araguaia, etc. Mas virar agulha negra, né, eu lembro que minha irmã é engenheira elétrica, né, e eu lembro que ela não conseguiu passar na prova para entrar no colégio militar, para você ter ideia, a mais que irá nos agulhas negras. Então o cara consegue tirar capitão paraquedista dos agulhas negras e ainda é hostilizado ele como se fosse um ignorante. Então, assim, ele tem mais tempo de casa na política, ele tem mais tempo de trabalho numa função, vamos dizer assim, louvável, né, que presta segurança nacional. E o histórico do Exército, por exemplo, é maior do que o histórico do sindicalismo no Brasil. Na história do Exército no Brasil, o Exército foi praticamente um dos fundadores, é o próprio fundador da República Brasileira, né? Então, assim, o próprio Exército fez o papel aí, né, mesmo papel que o Marx fala que a burguesia fez com relação à monarquia, né? O Exército teve que cumprir esse papel através do positivismo aqui no Brasil. Mas deixando de lado essa questão do positivismo e voltando para o Platão, tem a questão da tripartite também, mas eu não me refiro nem a ela, não. Eu tinha separado um papel que eu achei aqui, que eu achei fantástico, talvez eu não encontre mais, cara, que é essa questão da alma de ouro, a alma de bronze e a alma de prata, cara. E você tem, aí tinha um aqui que tem, talvez especificando também, ele coloca a questão das idades. Eu tô falando isso aqui porque, lógico, teve disciplina disso daí também, mas como também eu não fico só bitolado em Platão, né? Então eu vira e mexe, eu recordo essas questões da alma. Então ele separa, né? Não tem aquela separação águia, leão, touro. Então, sei lá, parece que águia seria e tem também os psicólogos falam isso, né? A águia seria da cabeça, o leão, se não me engano, das emoções, o touro dos instintos. Então isso nada mais veio do que na concepção de Platão, onde seria a das partes da alma racional, a irracível, né, ou a irracional, e a irracional e concupiscência. Então, racional, irracível e irracional e concupiscente. Então, nas classes aí, os governantes seriam essa racional, né? E aí os responsáveis por governar com sabedoria. E isso eles colocam como é isso mesmo, o leão, né? Isso mesmo.
A razão seria a coragem e os apetites, né? Então, assim, o Lula tá mais para aquela questão do proletário chucrão mesmo, os apetites. O filósofo para a razão, eu acho que você não pode também colocar Haddad também como a razão, que aí seria pedir demais. Então, muito menos o Boulos, né? Então, quer dizer, o Platão não é infalível, né? O filósofo na razão, na coragem e os apetites. Então, assim, mesmo na disputa entre Bolsonaro e Haddad, vamos dizer assim, entre a razão e a coragem, também, eu vou entrar aqui também em papel, também não conta muita coisa. Então seria os magistrados na razão, os guerreiros na coragem e os artesãos nos apetites, sabe? Lógico que talvez, e aí que teria que ter um aprofundamento maior de Platão. Eu sei que Pascal acreditava nisso, sabe? Que você seria capaz de criar uma segunda natureza. Não sei se Platão é esperto com relação a isso, sabe? Mas aí os guerreiros seriam responsáveis por proteger a cidade, de certa forma, por isso que eles são muito ligados à política, sabe? Então, assim, ou você vai ter um sábio, né, igual o Marco Aurélio, pouquíssimos aí tiveram esse dom de ser governante ao mesmo tempo ser sábio. Eu acho que caberia aqui talvez o Enéas e Fernando Henrique, talvez fizessem um duelo forte, seriam fortes candidatos aí na razão. O Lula e o Bolsonaro seria perdido porque, assim, não dá nem para colocar o Lula como um guerreiro, sabe? Será que eu acho que ele nem serviu ao exército, eu acho que não serviu na época. Então, assim, e por fim responsável por promover as necessidades da cidade, né, as necessidades básicas. Então ele deveria ter ficado ali no seu cantinho ali, sabe, como sindicalista ali, que estaria bom demais. Mas se der para aprofundar um pouco mais, e aí a gente tem, sabe, então seria os 20 anos, né, seria de bronze. Eu não sei se ele especifica com 20 anos, né, essa bronze, essa apetitiva, né, mais voltado para subsistência, agricultura e tal. A função, a virtude seria temperança e controle do desejo, isso dentro da virtude, né? Temperança e controle do desejo. A de prata, que seria irracível, muito voltado para as emoções que dizem respeito à guarda da cidade, a coragem, domínio da parte irracível. E o ouro seria o racional lá, o corpo de magistrados, manter a cidade, essas coisas, sabedoria, conhecer a virtude da justiça, etc. Então, se fosse considerar só essa questão essa colocação da prudência, fortaleza e temperança, você teria já o Bolsonaro na frente do Lula com relação a esse esquema, vamos dizer assim, esse esquema das divisões aqui. Mas seria interessante se eu conseguisse achar aqui um que eu consegui achar que ia até um pouco além disso. Tem aqui um esquema aqui que eu posso até ler aqui também, disso tudo que eu falei aqui. Seria a alma racional governada pelo amor ao conhecimento, né, e consegue julgar o que é verdadeiro e o que é falso, né. Aí do outro lado você tem a do meio, né, que seria a alma irracível, que é a alma junto do espírito irracível, resiste aos desejos apetitivos, manifestando coragem de ser bom na alma. E aí por fim teria concupiscível, né? Mais uma vez, racional, irracível, concupiscível, que seria, né, que produz busca prazer, né? Sexo, comida, etc. Por isso que o governo Lula tem muita relação com isso daí, sabe? A alma racional, por virtude, tem a sabedoria, por vício, tem orgulho e a preguiça. A alma irracível, coragem e fortaleza, por virtude, por vícios, raiva e inveja. E a alma concupiscível tem o domínio de si e por vícios tem luxúria, gula e ganância. Então fica explicado o porquê de tanta da ganância, né? Agora, essa coragem que ele demonstrou, e aí o perfil dele tem muito a ver com isso, né? E por isso o Bolsonaro, ele não atingiu da virtude da sabedoria, né? Mas ao mesmo tempo esse jeito truculento que mostra um homem de coragem e fortaleza, apesar de todos os ataques aí, ele se mantém, tem por vícios aí a raiva, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é engraçado que isso pode se combinar, né? Se autocombinar, né? Eu vejo muito assim, por exemplo, no aspecto do Lula, assim, uma inveja misturada com orgulho de se achar o todo-poderoso, e até às vezes em algum depoimento dele acima de Deus, ao mesmo tempo que é invejoso, né? Ele mesmo falou, né? Eu gostaria de ser chamado de mito, eu nunca fui chamado de mito. Essa ganância e essa luxúria, né? De viver do luxo, de mostrar sempre. Se eu tivesse que criticar assim o Bolsonaro, esse domínio de si, que às vezes ele perde e vai para
raiva, eu não vi ele manifestar assim inveja, por exemplo, não vi manifestar luxúria, nem ganância, nem gula, e também não vi ele manifestar orgulho. Pode ser que tenha um pouco de preguiça, então assim, de certa forma, para ser capitão e atingir aquele estágio, é um pouco de sabedoria, há um pouco de preguiça como desvantagem, há muito de coragem e fortaleza, e aí como vícios um pouco de raiva, mas se for comparar assim entre os vícios e as virtudes dos dois, disparado o Bolsonaro ganha, sabe? Então assim, ganha disparado. Posso tentar ver aqui mais alguma explicação um pouco mais detalhada a respeito disso, que é muito interessante. Também para Platão também, ele considerava esses dignos o coração, né, as entranhas, né, o coração e o cérebro, né? Ele pode dividir também os reis, né, no caso do Logos, né, da razão, dos reis, dos filósofos, e aí você tem aí no segundo ponto, que seria o tórax, né, a primeira cabeça, o segundo tórax, você tem a ira e as emoções, né? E por isso eles são os guardiões, os guerreiros, né? E você tem por fim o Eros, né? Que é a parte mais baixa, assim, que dos membros inferiores aí, que você tem os trabalhadores produtores aí, sabe? Então você tem essa divisão aí, que interessantíssimo esse estudo de Platão, nem sempre é especulado, às vezes é pouco mesmo. Essa alma, então, essa alma dualista, né? Você pegar uma alma vegetativa, né? Ou apetitiva, de desejo, prazer, esses gozos materiais, né? E você tem já na irracível, uma superação do prazer sensível, com a questão do bem, da busca do bem também, até chegar na racional, e de fato comandante. Agora, para comandar todas as outras e ter esse espírito de comando, já é um passo para a racional. Só para finalizar aí, em alguma parte aqui, eu tô pegando um resumão aqui, tá? Lógico, uma parte eu já sabia das aulas que tive, das coisas que vi, dos livros que vi, e é lógico, né? Como ninguém sabe tudo, a gente vai agregando com os resumos que tem. Você pode pegar também, por exemplo, ele divide, voltando àquela questão da alma de bronze, né, aquele mais uma questão de metáfora mesmo, que seria o cara que se dedica, né, à subsistência da cidade. Esse espírito de bronze, pegando essa primeira alma aí, de bronze, né, das coisas mais puris, coisas mais primitivas, puris e tal, e por isso esse levante, né. E por isso que Platão odiava essa questão da democracia, no sentido de através da democracia, essa alma de bronze ser catapultada ao status de razão pura, sabe? Sem passar por intermediários, assim, sabe? Então seria uma nova natureza. O cara seria jogado independente da sua natureza. Então você coloca uma anta no poder, sabe? Essa é a crítica de Platão, sabe? O que você vai fazer para tampar uma anta lá no poder, sabe? Um cara que realmente mereça, que faça parte que cresceu, vamos dizer assim, galgando mesmo patamares, tudo bem, por exemplo, se pegar um Enéas da vida que já tinha um status da razão e fazer ele entrar para a governança, é uma coisa. Agora se pegar alguém do povo assim, só porque pelo poder da maioria, de Marx, né? Marx nada mais fez do que evidenciar o poder da maioria, que é um dos poderes, a categoria de poderes aí. Então assim, para até ver assim, de 20 anos seria ser bronze, e aí você tem esses 30 anos que seria de prata, né? Por isso essa dificuldade de alguém entrar na presidência com baixa idade, né? Por passar por essa mudança, essa nova natureza de Pascal define. Então essa alma de prata é mais voltada para a questão da defesa e veio a calhar, né? Então assim, inevitavelmente, por coincidência ou não, e de forma inevitável por cumprir os requisitos aqui, mas por coincidência que poderia ou não, né, fazer parte dessa postura, né, com relação ao Estado, né, as funções de cargo dentro do Estado. Poderia ser ou não ser, mas devido à popularidade, então ascendeu, mas já tinha mais ou menos. Então assim, acredito assim, não precisa ser um militar para entrar para as coisas do Estado, mas pelo menos tem que estar nesse segundo nível, isso, que pelo menos superou o primeiro nível de bronze, né, ter superado esse nível de bronze.
as almas de prata dedicadas à defesa da cidade, você tem essa alma de ouro, que eles colocam aos 50 anos, se atinge essa alma de ouro, para governar uma cidade. Então, assim, é interessantíssimo, um estudo muito curioso, no mínimo, de Platão, e vale a pena aprofundar esse assunto, sei lá, da básica, Deus sabe. Eu espero que tenha ajudado essa compreensão desse tipo de divisão, né? Divisão da alma, né? Divisão racional da alma, né? Só para fechar aqui também, lembrando essa alma vegetativa, né? Como já havia dito, voltada às primeiras coisas, para que fique bem gravado, essa alma sensitiva aí, que alguns têm. É engraçado porque, assim, essa alma, na visão de Platão, ela não acontece só essa divisão de alma na concepção do homem, não, mas na concepção das coisas. Então, por exemplo, para Platão, essa alma vegetativa, essa alma só de reprodução e nutrição, ela não precisa pertencer ao conjunto dos animais, assim, vertebrados pensantes. Ela é uma vegetativa que está na própria planta, sabe? Nas plantas, sabe? Então, tipo, por isso que para eles, assim, tipo, elevar o Lula à categoria de presidente seria dar moral para uma planta, sabe? Seria melhor ter uma planta no lugar, ou mesmo que ter. E aí você tem a sensitiva, que já é um passo adiante, que ele tem como próprio dos animais, né? Que você já tem um aumento, né? Um crescimento aí você vai para nutrição, reprodução, você ganha a percepção das coisas, e aí você termina com a alma racional, que seria a alma mais completa, a alma do ser humano, e aí é só própria do ser humano, que agrega funções da sensitiva, da vegetativa e ainda tem o do pensamento, né? A função do pensamento. Então, assim, é bem por aí. Eu acho que não acaba aqui esse estudo sobre a alma. Né, na alma racional há essa busca pela verdade, essa busca, essa virtude, e tem por virtude essa sabedoria. Então, na alma irracível, a autopreservação, muito característico do presidente, né? Ele foi atacado justamente na autopreservação. Tentaram abalar ele justamente naquilo que ele tem de mais forte, né? É impressionante isso, como romper essa barreira, né? E é lógico que isso multiplicou a raiva e esse espírito de alma irracível. E aí você tem o chucro de 9 dedos, né, que é a melhor das hipóteses, ele pode ter um controle de si, mas todo mundo sabe que não, né? Então a gula e a sede pelas coisas materiais prevalece nesse tipo de alma. Mas é isso aí. Só para complementar, também cabe aí a leitura também de Hipódamo, que, assim como anterior mesmo a Platão, definiu o Estado a partir dos três, né? Da cabeça do Estado, que seriam os líderes e tal, assim como Platão. Platão talvez tenha aproveitado a ideia de Hipódamo, que foi também um urbanista lá da Grécia Antiga. Então você tem, em primeiro lugar, você tem os governantes, que seria, na visão de Platão, o filósofo. Você tem os guardiões do Estado, que é o exército e os militares, e você tem a população, a terceira camada, que seria, de fato, mais popular, que no caso caberia aí aos proletários, agricultores, etc., artesãos, etc. Só que diferente de Platão, Hipódamo colocava aí como líderes, assim, não os filósofos, né? Até porque essa concepção de filósofo veio depois, colocou os sacerdotes. Então seria os anciãos, os sacerdotes na liderança, vamos dizer assim, como cabeça das coisas. É isso aí.